Matéria de História, páginas 124 e 125. Vamos apreciar essa bela imagem de uma plantação de cana-de-açúcar, que também pode ser chamada de canavial. A atividade econômica do campo que está sendo realizada é a agricultura. O trabalho está sendo feito manualmente. Temos o trabalhador que corta a cana, aqui o que colhe, temos o que amarra os feixos e o que transporta os feixos para o caminhão. Então, é uma divisão do trabalho manual. O meio de transporte que eles estão utilizando é a carroça, que está sendo puxada pelo cavalo, e como eu já falei, o caminhão. Gente, como foi falado lá na matéria de português, que a gente pode estudar e ao mesmo tempo também nos divertir, então vamos nos divertir aqui nesse momento? Vamos procurar os itens dessa lista, vamos lá? Procure aqui na página 125 o cachorro. Se você encontrar o cachorrinho, então você pode estar circulando esse cachorrinho, tá bom? Vamos lá? Isso. Você já encontrou? Então circula, tá bom? Vamos procurar aqui na página 124 o chapéu. Procure aí o chapéu. Isso, muito bem. Muito divertida essa atividade, não é verdade? Vamos agora procurar na página 125 o saco de açúcar. Procure aí o saco de açúcar. Já encontrou? Então circula, tá bom? Vamos procurar aqui na página 125 o pirulito. Procure aí o pirulito. Isso, muito bem. Ele está aqui na página 125, tá bom? Vamos procurar na página 124 a serpente. Vamos procurar na página 124 a serpente. Ainda na página 124, vê se você consegue encontrar o tatu. Muito bem, encontre aí o tatu. Certo. Já encontrou? Agora vamos para a página 125 e vamos procurar o trabalhador de camisa azul. Procure aí o trabalhador de camisa azul. Muito bem. Agora, na página 125, procure uma borboleta, uma pequena borboleta voando feliz e alegre. Depois de encontrar a borboleta, procura na página 125 um formigueiro. Isso, muito bem. Procure aí na página 125 um formigueiro. Já encontraram? Agora, procure na página 125 uma penca de bananas. Procure na página 125 uma penca de bananas. Você conseguiu encontrar todos os itens da lista da primeira questão? Muito bem, parabéns! Você circulou todos? Isso! Não foi divertido? Não foi bacana fazer essa atividade? A gente pode estudar e também pode se divertir, não é verdade? Depois dessa brincadeira bem animada, vamos dar início à unidade 3, a vida no campo e as imigrações. Vamos para a página 126 e 127, capítulo 1, a produção do açúcar no Brasil colonial. Pega aí o seu lápis ou marcador de texto e vamos fazer uma leitura, todo mundo juntinho. Durante o período colonial no Brasil, há cerca de 500 anos, um dos principais produtos explorados
foi a cana-de-açúcar? Aí você deve estar se perguntando, tia Jusce, qual é a origem da cana-de-açúcar? Ela é do nosso país ou ela veio de outro país? A cana-de-açúcar tem sua origem no sul da Ásia. Olha como ela veio de longe para o nosso país. A cana-de-açúcar teve uma ótima adaptação no solo brasileiro. Ela foi trazida para o nosso país pelos portugueses no século XVI. Neste período, o açúcar tinha um valor comercial muito alto. Além dessa atividade econômica, proporcionar a vinda de portugueses às terras brasileiras, que era o que a coroa desejava, que pessoas de Portugal viessem para o nosso país para explorar suas riquezas e também evitar que outros países se apossassem da colônia. Vamos continuar a nossa leitura? A cana-de-açúcar era a matéria-prima para a produção de açúcar, produto muito valorizado no mercado europeu. A tia Jusce já até falou sobre isso, né, na explicação. A cana-de-açúcar era a matéria-prima para a produção de açúcar, produto muito valorizado no mercado brasileiro. Vocês marcaram essa informação? Muito bem. Agora vamos para o próximo parágrafo. As fazendas de cultivo se localizavam principalmente no litoral do Nordeste do Brasil. As fazendas de cultivo se localizavam principalmente no litoral do Nordeste do Brasil. Vocês marcaram essa informação? Muito bem. Onde o clima e o solo eram favoráveis à plantação de cana-de-açúcar. Próximo das plantações foram instalados os engenhos, tá bom? Aqui, ó, tá vendo o engenho? Quem puxava era a força animal. Quem colocava aqui a cana para ser moída eram os escravos. Vamos lá? Engenhos, que eram estruturas usadas para processar a cana-de-açúcar e produzir o açúcar. Vou novamente. Engenhos, que eram estruturas usadas para processar a cana-de-açúcar e produzir o açúcar. A mão de obra utilizada nos engenhos era principalmente de africanos escravizados que eram trazidos da África pelos portugueses. Mais uma vez, a mão de obra utilizada nos engenhos era principalmente de africanos escravizados que eram trazidos da África pelos portugueses. A princípio, a mão de obra escrava que os portugueses utilizavam era a indígena. Porém, os indígenas eram muito frágeis e também revoltosos. Sempre havia um conflito. Essa atitude de conflito trouxe grandes prejuízos para os portugueses. Por esse motivo, os portugueses deram preferência à utilização da mão de obra escrava africana. Muito triste isso, né, gente? A gente não pode fazer ninguém de escravo. Todos nós somos livres. Todos nós nascemos livres. Nós até falamos desse assunto na unidade passada. Vocês se lembram? Nos anos de 1570, cerca de 60 engenhos foram construídos nas terras brasileiras. E o açúcar tornou-se um dos principais produtos da economia colonial portuguesa. Então, por meio da leitura, podemos perceber o quanto os portugueses exploraram as terras brasileiras. Vamos aqui à primeira questão. Na primeira questão, nós temos assim: ligue cada elemento à sua descrição. Os elementos são cana-de-açúcar, engenho, litoral do Nordeste brasileiro, açúcar, africanos escravizados.
Nós podemos fazer essa atividade juntos. Eu vou ler e você vai fazer a questão da relação entre a informação e os elementos da primeira coluna, tá bom? Vamos lá? Um dos principais produtos da economia colonial portuguesa. Qual foi? Um dos principais produtos da economia colonial portuguesa. Muito bem. Vamos aqui à segunda opção. Principal mão de obra usada nos engenhos de cana-de-açúcar. Qual foi a principal mão de obra usada nos engenhos de cana-de-açúcar? Muito bem. Vamos à terceira opção. Estrutura usada para processar cana-de-açúcar e produzir açúcar. Estrutura usada para processar a cana-de-açúcar e produzir açúcar. Vamos para a quarta opção. Matéria-prima para a produção de açúcar. Matéria-prima para a produção de açúcar. Muito bem. Agora vamos para a última opção. Principal localização das fazendas de cultivo de cana-de-açúcar. Principal localização das fazendas de cultivo de açúcar. Você conseguiu ligar correto? Muito bem, parabéns! Agora vamos para a página 127. Vamos conhecer como seria, um engenho de açúcar durante o período colonial. Vamos começar aqui com a Casa Grande. Temos aqui a Casa Grande, vocês estão vendo, é onde mora o dono do engenho. Vamos ler esse retângulo, vamos lá? Construção com salas, quartos, cozinha e despensa. Onde mora a família do dono do engenho, chamado senhor de engenho. Vocês estão vendo aqui? É a Casa Grande. Vamos a essa imagem, de uma capela. Percebe-se que é uma capela pela presença da cruz. Vamos ler? Capela. Pequena igreja onde ocorriam cerimônias religiosas. Depois da capela, vamos para a moenda. Aqui, a moenda que é puxada por animais. Como eu já falei para vocês, os escravos colocavam a cana, mas quem fazia o movimento da moenda eram os animais. Vamos ler? Moenda. Equipamento usado para moer a cana e obter um caldo, que depois era cozido até engrossar. O caldo grosso era colocado em recipientes em forma de cone. Observa bem aqui, ó. Em forma de cone, eles colocavam aqui em cima do giral. Vamos à senzala, que não era um lugar nada agradável, certo? Não era nada agradável, a instalação dos escravos. Senzala. Construção simples que abrigava os africanos escravizados. E aqui, por último, temos o giral, O giral é como se fosse uma mesa suspensa do chão, um pouco alta, e está dizendo assim, a armação na qual as formas de açúcar secavam. E em volta nós temos aqui os escravos trabalhando. Vamos ler essa parte aqui, nessas letrinhas brancas. Representação de engenho colonial de açúcar há cerca de 300 anos aqui no nosso país, aqui no nosso Brasil, tá bom? Vamos para a página
128, vamos falar do trabalho na lavoura, que era todo feito pelos escravos vindos da África. Pegue aí o seu lápis ou o marcador de texto. Vamos lá? Antes de ler, eu gostaria de orientar vocês aqui na resposta da questão 2. A resposta da questão 2 está entre esses dois parágrafos, mas é claro que a gente não vai escrever esses dois parágrafos. Nós iremos selecionar as informações mais importantes e só assim vamos responder à questão 2. Iremos selecionar as informações mais importantes e só assim iremos responder à questão 2, tá bom? Vamos à leitura? O trabalho na lavoura. Nas plantações de cana-de-açúcar, os africanos escravizados realizavam atividades pesadas, como derrubar a mata, preparar o solo, plantar e colher a cana, cortar lenha, construir cercas e poços. Viu, gente? Eles faziam muitas coisas, mas não recebiam nada em troca. Olha só o que eles recebiam em troca desse trabalho pesado. O sistema de escravidão era violento. Os africanos escravizados eram submetidos a muitas horas de trabalhos seguidas. Eram mal alimentados e sofriam castigos físicos. Eles dormiam nas senzalas, locais com condições de higiene e conforto muito precárias. E por isso estavam sujeitos a diversas doenças. Muitos fugiam e, quando recapturados, sofriam com mais castigos. Era uma vida muito difícil, é uma parte da história muito triste, que a gente tem que estudar, entender, compreender para que não aconteça mais. As informações que iremos obter da resistência à escravidão vai nos auxiliar na resposta da terceira, quarta e quinta questão. Como eu já falei, as informações que iremos obter aqui nessa parte da resistência à escravidão vai nos auxiliar na resposta da terceira, quarta e quinta questão. Vamos à leitura? Pegue o seu lápis ou o marcador de texto. Os africanos escravizados resistiram contra a escravização de diversas formas, como por meio de violência contra o senhor de engenho e seus funcionários, queimando plantações, promovendo revoltas e realizando fugas isoladas ou em grupos. Vou ler novamente. Significa que deve ser marcado. Os africanos escravizados resistiram contra a escravização de diversas formas, como por meio de violência contra o senhor de engenho e seus funcionários, queimando plantações, promovendo revoltas e realizando fugas isoladas ou em grupos. Pelo que estamos percebendo, não era só os índios que entravam em conflito com essa situação tão desumana. Os africanos escravizados aqui no Brasil também tiveram momentos de revolta. Próximo parágrafo. Alguns grupos de escravizados fugidos se organizavam em povoados que eram chamados de quilombos. Os quilombos ficavam em lugares escondidos e eram bem protegidos. Além de escravizados fugidos, eles recebiam indígenas e pessoas livres pobres. Os quilombos
ficavam em lugares escondidos e eram bem protegidos. Além de escravizados, fugidos, eles recebiam indígenas e pessoas livres, pobres. Marcaram essa informação? Muito bem. Vamos saber como viviam as pessoas nos quilombos? Vamos lá? Além de praticarem a caça e a pesca, os quilombolas plantavam milho, mandioca, feijão, legumes, fumo e cana-de-açúcar, que abasteciam a comunidade e eram também comercializados com os povoados vizinhos. Além de praticarem a caça e a pesca, os quilombolas plantavam milho, mandioca, feijão, legumes, fumo e cana-de-açúcar, que abasteciam a comunidade e eram também comercializados com povoados vizinhos. Um dos maiores quilombos conhecido foi o Quilombo dos Palmares, formado há cerca de 350 anos, na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. Palmares permaneceu ativo por cerca de 90 anos e resistiu a diversas tentativas de destruição por parte do governo. Em 1694, uma dessas expedições teve êxito em destruir o quilombo, matando seu principal líder, conhecido como Zumbi dos Palmares. Vocês devem estar se perguntando, quem é esse tal de Zumbi dos Palmares? Não é verdade? Vocês devem estar pensando, pois eu vou contar a história dele. Uma mulher grávida estava a caminho de um quilombo, quando deu à luz a um menino. Houve um ataque, gente, e o bebê foi capturado. O bebê foi batizado com o nome de Francisco e criado por um padre. Quando ele tinha, assim, por volta de 15 anos, em um momento de rebelião dos escravos, Francisco aproveitou e fugiu para o Quilombo dos Palmares. Lá em Palmares, ele conheceu seu tio e passou a ser chamado de Zumbi, que significa aquele que nunca morre. Ele se tornou um dos guerreiros mais fortes e inteligentes. Com a morte do seu tio, ele passou a ser o líder do Quilombo dos Palmares. Ele lutou muito para libertar os escravos dos engenhos, porém isso incomodou os portugueses. Os portugueses estavam tendo muito prejuízo com a fuga dos escravos africanos. E aí eles resolveram contratar um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho. Vocês se lembram que a gente viu falar sobre Domingos Jorge Velho? Vimos sobre ele no livro 2, página 134. Que foi que Domingos Jorge Velho fez? Ele encontrou Zumbi dos Palmares no dia 20 de novembro de 1695 e matou. Olha só que triste, gente. Ele matou Zumbi dos Palmares. Hoje, nos dias atuais, o dia 20 de novembro é comemorado no Brasil o Dia da Consciência Negra em homenagem a Zumbi dos Palmares, que lutou tanto pela liberdade dos escravos africanos. Vejam quantas coisas interessantes aprendemos nessas páginas do conteúdo de história, não é verdade? Pois agora você pega o seu caderno, faz aquele belo cabeçalho e escreve essas duas questões e responde. Depois você vai responder as atividades da página 129.
Até a próxima aula de História!